Olá, uma boa tarde para você. Depois de um mês de férias, eu estou de volta ao Direto da Redação. Hoje é sábado, 24 de agosto, e eu trago tudo o que foi destaque no jornalismo da Rede Mais ao longo dessa semana. Um adolescente de 12 anos morreu após ser atingido pela trave de uma quadra de futsal durante a aula de educação física em uma escola de Varginha. Segundo o boletim de ocorrência, Gabriel estava na quadra de futsal com colegas quando teria pendurado no travessão do gol. A estrutura não suportou e caiu sobre a cabeça do aluno. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, os professores que estavam no local prestaram os primeiros socorros ao garoto e em seguida chamaram o SAMU. Gabriel foi levado para o Hospital Bom Pastor com suspeita de traumatismo craniano. Por causa da gravidade do estado de saúde, ele foi transferido para o regional, onde passou por cirurgia. O adolescente cursava o 6º ano em um colégio particular, que é do mesmo grupo do centro universitário. A escola fica no centro da cidade, mas os alunos usam as instalações do Unis para as aulas de educação física. Eles são transportados até lá de micro-ônibus. Após o acidente, a instituição se manifestou por meio de nota, mas no texto não havia detalhes do que aconteceu. Após a confirmação da morte do garoto, o colégio divulgou outro comunicado nas redes sociais, lamentando a morte do aluno. O reitor do Grupo Unis, Stefano Barra-Gazola, publicou um vídeo na internet. Um dos nossos alunos, o Gabriel, do 6º período, acabou sofrendo um acidente numa aula de educação física, vindo a falecer hoje. Nesse momento, que a gente se coloca como um pai, o que falar, né? Ou seja, o aluno sai, vai para a escola e acontece uma coisa assim. Gostaria muito, muito de me solidarizar com todos os pais, principalmente com os pais do Gabriel, todos os seus familiares, e colocando o Grupo Unis inteiro à disposição da família, o que pudermos fazer para amenizar essa dor irreparável. Não tenha dúvidas que o Unis estará junto, o Grupo Unis estará junto para poder fazer todas as providências e, ao mesmo tempo, todo o suporte também aos nossos alunos, aos seus pais, estão sendo tomadas. A família não quis se manifestar sobre o assunto. Segundo a polícia, a perícia esteve no colégio e o caso está sendo investigado. E por mais que esse tipo de acidente seja considerado incomum, a nossa produção levantou dados que mostram o contrário e algumas medidas preventivas podem ser tomadas. A morte de Gabriel Tavares Cavalcante, de 12 anos, em Varginha, chamou a atenção para um tipo de acidente que é mais comum do que possa parecer. Nossa produção fez um levantamento e apurou que de 2010 até hoje foram noticiadas pelo menos outras 9 mortes em acidentes envolvendo traves. Os casos estão espalhados pelo país. Em março desse ano, por exemplo, em Guarapuava, no Paraná, uma adolescente de 16 anos se pendurou no travessão de um campo e a estrutura caiu em cima do garoto. Ele morreu na hora. Em um caso ainda mais recente, no dia 24 de julho desse ano, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, a vítima foi um menino de 9 anos. Segundo relatos, ele também se pendurou no travessão de uma quadra e um dos pés ficou preso na rede. Ele e a trave caíram e o garoto morreu na hora. Em Belo Horizonte, em outubro de 2018, um homem de 30 anos morreu da mesma maneira. Daniel Ferreira do Nascimento não suportou a queda e o impacto da estrutura de ferro de uma trave com rodinhas. Em 2015, mais uma morte parecida em Minas Gerais. Kaique Apolinário dos Santos, de 11 anos, morreu na quadra de uma escola em Betim, na região metropolitana. Em todos esses casos, as vítimas morreram de traumatismo craniano. Esses acidentes trazem à tona uma discussão sobre a segurança de quadras e campos de futebol. Mas a pergunta é: existe alguma lei ou normatização que determine como deve ser a fixação dessas traves? Referente à segurança, você tem vários tipos para você adequar esse tipo de trave numa quadra poliesportiva, né?
ela é amparada por decretos, né, que ela é uma norma inglesa e foi transformada para decretos nacionais, né? Então, para você atender esses parâmetros, você precisa saber qual o tipo de trave que você vai utilizar naquele tipo de quadro. Você tem as traves fixas, você tem a trave móvel e você tem aquelas de rodinhas, né? Então, os métodos de segurança têm que ser avaliados em função do fabricante. O engenheiro explica ainda que cada local deve agir de acordo com a estrutura disponível e deve ser sugerida pelo fabricante ou instalador. No caso de uma trave solta, ela tem que ter pontos de apoio suficiente para que não ocorra o tombamento dela. Isso no caso de traves que é por luva. Ela é uma trave solta, mas ela pode acontecer o tombamento dela. Então, cabe também às entidades e também ao instrutor para que oriente o pessoal, as crianças, que ali é somente vamos falar, para o lazer, não é para algo de trampolim, de suportar. Foi o que fez esse educador físico, dono de uma quadra onde também funciona uma escolinha de futebol. Ele prendeu o travessão com 2 cabos de aço. Eu mesmo tive essa preocupação, por ela ser muito móvel, em prendê-la com cabo de aço na própria cerca nossa. Aí das 2 traves tem 2 cabos de aço que a gente dá manutenção. O seu Wanda, que ajuda a gente aqui, dá sempre manutenção para evitar essa queda desse gol. Esse capitão do Corpo de Bombeiros faz um outro alerta e orienta a participação efetiva dos pais na verificação dos locais frequentados pelos filhos. Qualquer situação de segurança deve ser acompanhada, né, pelos familiares, principalmente para as crianças menores, né, os pais acompanhar, verificar a escola, se tem alguma situação de risco, né, seja um material solto, seja uma fiação exposta, né? E sempre que verificar alguma situação, então, que oferece qualquer risco de segurança, fazer o contato, então, com a diretoria ou autoridade que é responsável pelo aquele estabelecimento de ensino. Seja em escola ou qualquer estabelecimento, então, desportivo, qualquer estrutura que é montada, ela deve ser acompanhada, né? Assim como uma construção de uma casa, deve ser acompanhada por um engenheiro, né? E toda a estrutura, o engenheiro emite uma RT, que é a anotação de responsabilidade técnica. E olha só que tristeza também. Um menino morreu atropelado por um ônibus circular em Juiz de Fora. Ele tinha acabado de sair da aula quando foi atingido pelo coletivo. As imagens da câmera de segurança de uma lanchonete mostram 2 crianças próximas a um ônibus em movimento. Um dos meninos é atropelado. O motorista segue em frente e parece não perceber o que aconteceu. João Éder de Oliveira tinha 10 anos. Ele era aluno da Escola Municipal Cecília Meireles, no bairro Nova Era. Segundo a família, João estudava nessa escola. Ele saiu da aula como fazia todos os dias e se encaminhava para o ponto de ônibus. Acabou sendo atropelado a menos de 50 metros do colégio. Ele desequilibrou, caiu na via pública quando o ônibus estava passando. Aí ele cai debaixo do eixo traseiro direito do ônibus. O SAMU foi chamado, mas já encontrou a vítima morta. Os moradores contaram aos policiais que o ônibus circular que atropelou a criança seguiu em frente, sem que o motorista parasse para prestar socorro. Ele foi abordado num bairro vizinho. Foi abordado por um policial da 173, companhia, lá em Santa Cruz, e passou para ele a informação. Mas até então ele não sabia o que aconteceu. Ele não notou nada de diferente no ônibus, né, que pudesse chamar a atenção. João saiu da escola junto com um primo de 11 anos. O menino viu o atropelamento, se desesperou e pediu socorro às pessoas que estavam em volta. Hélio trabalha em frente ao local do acidente e tentou ajudar a vítima. Eu estava no interior da loja e, de repente, entrou o menino gritando que o ônibus tinha atropelado o sobrinho dele, o primo dele, aliás. Entendeu? Nesse mesmo momento eu corri, saí para ver, achei que era brincadeira de criança, né? Não levei tão a sério. Mas eu saí para investigar, assim, verificar e deparei com o menino caído ao solo mesmo, realmente. Aí eu acionei o SAMU, que é o mais rápido, tá certo? E depois, posteriormente, o 190. Éber conta que os moradores já pediram mais segurança no trânsito perto da escola. Essa é uma tragédia anunciada, né?
Já foram feitos vários pedidos, tanto pela direção do colégio como pela associação dos moradores, de quebra-molas nessa rua, ou então guardas municipais na saída das crianças, mas infelizmente nunca foi atendido. A Polícia Militar procurou no local do acidente outras câmeras que podem ter registrado o atropelamento. Alguns imóveis aqui próximo ao local, estabelecimento comercial, filmaram também, gravaram também a situação, né, pelo sistema de vigilância. Eu creio também que as pessoas estão sendo assim, solícitas, né, com a situação e fornecer as imagens para poder mensurar realmente as responsabilidades. A morte do menino causou comoção no bairro. A família ficou chocada com o acidente. João era filho único e foi muito desejado pelos pais. Ele foi uma bênção mesmo na vida da minha tia, foi um milagre, sim. Que ela tinha dificuldade de engravidar, assim, realmente ele foi um milagre, tanto para ela quanto para a gente. Sterlaine conta que o menino era muito alegre e brincalhão. Ele era uma pessoa muito carinhosa, tanto com a gente, tanto com a mãe dele. E nós com certeza ele vai fazer muita falta. E a Polícia Civil finalizou um inquérito sobre esse caso do menininho e foi considerado acidente. O delegado responsável pelo caso conversou com a nossa equipe. Nós tivemos acesso a algumas imagens e uma delas fica claro, né? Mas o fato tem que ser atestado pela perícia, que ocorreu uma causalidade, não foi um empurrão, não foi uma briga entre eles são parentes, né? Nós sabemos da dificuldade da família de engravidar, nós temos ciência de todo o contexto da história. Mas pelo que a imagem nítida que a perícia nos revelou, mostra que a vítima veio a tropeçar, ela tenta se agarrar ainda ao primo, e o primo, numa atitude, né, involuntária, né, se joga para frente. Quer dizer, então, mesmo se ele tivesse tentado segurar no primo, e o primo tivesse segurado a vítima, talvez nós tivemos hoje não só uma vítima, poderíamos ter duas. E o motorista, pelo que tudo indica, realmente não dava para perceber, pela velocidade, né, que vai ser medida pelo perito e pelo tacógrafo que vai ser analisado, mas pelas imagens já dá para ver nitidamente que o motorista estava numa velocidade compatível. A única coisa que nós achamos de errado até o momento, que não foi nem por causa do motorista e nem da própria vítima, o passeio no local, né, é um passeio muito mal planejado, muito mal mantido pela prefeitura, né, o que ajuda com que fatos dessa natureza, infelizmente, vão ocorrer com essa vítima fatal tão nova. Em Alfenas, no sul de Minas, um conselheiro tutelar é investigado. A Polícia Civil chegou até ele depois de uma denúncia anônima. No computador que ele usava no local de trabalho, os policiais encontraram fotos de uma adolescente nua. Foi uma denúncia anônima que levou a polícia até o Conselho Tutelar de Alfenas. Foram colhidas algumas declarações para verificar se havia realmente indícios de autoria, né? Depois nós solicitamos esse mandado, o mandado de busca, exatamente para verificar se esses conteúdos estavam nos computadores do Conselho Tutelar, né? E aí foi dado cumprimento na data de ontem. As imagens que, segundo a Polícia Civil, seriam de conteúdo pornográfico, estavam em um dos computadores do Conselho Tutelar. O equipamento era usado por Paulo Silvério, de 58 anos. E aí foi verificado dentro desse conteúdo imagens contendo cunho sexual envolvendo adolescente. Dentro dessas adolescentes foi identificada uma. De acordo com as investigações, as fotos encontradas no computador seriam de 2 anos atrás, quando a vítima tinha 17 anos. Paulo, que é conselheiro tutelar desde 2003, chegou a ser preso, mas foi liberado depois de pagar fiança no valor de 3 salários mínimos. O crime do Estatuto da Criança e do Adolescente. Inicialmente foi verificado esse tipo de delito, que é manter, né, armazenar esse tipo de material envolvendo crianças e adolescentes, né? E foi flagrado ontem nessa situação. É um crime afiançável, foi arbitrada uma fiança pelo delegado que realizou a prisão em flagrante delito, né? E ele vai responder em liberdade. E as investigações vão continuar para verificar se há outros crimes também dentro de todo esse material que foi apreendido. Paulo nega as acusações. Na verdade, eu sou inocente. Eu já falei que sou inocente, vou confirmar isso até o final. O que acontece? Eles estão falando de uma moça de 19 anos que é casada desde os 16 anos, né? E que também, eu acho que até ela está sendo vítima nisso daí também. Está nós dois de vítima. Porque tem alguém, eu não sei porquê, que estão querendo que eu... Olha para você ver,
Quero que eu não, porque agora tem uma eleição para o Conselho Tutelar. Por que isso não foi feito antes, então? Uma coisa dessa. Mas confirmou que conhece a vítima. Eu sei quem é, a família dela até já frequentou aqui, né? A mãe dela e tal, mas só que eu não tenho esse contato, a não ser um contato de amizade com eles, assim, o mais provável é um contato de amizade. Ele ainda afirma que não teve conhecimento do conteúdo pornográfico e acredita que as redes sociais dele podem ter sido hackeadas. Inclusive, estou com um problema naquele Face também, o pessoal que trabalha comigo sabe disso. Eu tive que trocar a senha desse Face na quinta-feira passada, porque eu chegava em casa, era 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, era sábado, era domingo, o meu Face estava dando que eu estava em online e eu estava na minha casa. O presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente disse que o conselheiro pode ser afastado do cargo a qualquer momento. A candidatura dele para a eleição do Conselho Tutelar, que acontece no dia 6 de outubro, pode ser impugnada. A gente veio aqui agora para intimá-lo, o Paulo, a apresentar sua defesa no prazo de 48 horas. É claro que a gente não pode fazer um juízo de valor aqui, né? Ele não foi condenado ainda, mas ela está caminhando para um processo onde vai apresentar sua defesa. E em Montes Claros, o dono de uma academia foi preso com drogas, 114 comprimidos de êxtase e anabolizantes. Ele foi flagrado com material na rodoviária da cidade. Marcos David Oliveira, de 38 anos, foi abordado pela polícia militar por volta das 3 da madrugada, enquanto descia de um ônibus de turismo na rodoviária de Montes Claros. O suspeito era monitorado pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar. O homem é professor de artes marciais e dono de uma academia. Na bolsa dele foram encontrados 75 adesivos de LSD e 6 caixas de anabolizantes, uma embalagem grande com cocaína, medicamentos e ainda 12 sprays de lança-perfume. E olha o detalhe, os frascos tinham adesivos da Barbie. A polícia já havia recebido denúncias de que o empresário vendia o material em festas de classe média alta. Outra informação da PM é que Marcos ia a Belo Horizonte quase todas as semanas para pegar as drogas que também eram vendidas por um aplicativo de mensagens. Durante a prisão em Montes Claros, ele ainda estava com outras 2 pessoas que foram ouvidas na delegacia e liberadas. O empresário assumiu ser o dono das drogas. O celular dele foi apreendido. Na casa do suspeito, no bairro Canelas, a PM encontrou uma tesoura e uma balança, além de algumas caixas de anabolizantes. Um carro com licenciamento vencido foi apreendido. Marcos, que já tem passagem por ameaça e venda de anabolizantes, foi levado para a delegacia. E olha só essa história. Um casal foi preso suspeito de agredir o próprio filho, um bebê de 6 meses, em Carmo de Minas, no sul do estado. O menino foi levado para o pronto-socorro com vários hematomas e fraturas nas pernas e em um dos braços. O vídeo foi feito dentro do hospital. As imagens mostram o bebê de 6 meses com vários hematomas e 3 fraturas em apenas um dos braços. As 2 pernas também estavam quebradas. O crime aconteceu em Carmo de Minas, no sul de Minas, e deixou os moradores revoltados. Os pais, Fábio Lucas Pires, de 26 anos, e Roberta Paulina Isidório Ferreira, de 19, foram presos. As agressões aconteceram aqui nesta casa, que fica no bairro Inhaxica. Assim que conheceu Roberta, Fábio deixou a casa dos pais, que fica bem aqui ao lado, e veio morar com a namorada, que logo em seguida ficou grávida. O bebê nasceu com problemas de saúde e precisava inclusive de sonda para se alimentar. Nós conversamos com a avó paterna. Ela não quis gravar entrevista, mas disse que algumas vezes percebeu alguns arranhões no bebê. Mas a nora dizia que era a própria criança que se machucava porque se mexia muito. Na noite de ontem, a avó disse que foi chamada por um conhecido e que quando ela chegou aqui na casa, o neto já estava indo para o hospital. O bebê foi levado para o pronto-socorro de Carmo de Minas, mas por conta da gravidade dos ferimentos precisou ser transferido para o Hospital de São Lourenço. Essa vizinha do casal estava em estado de choque. Um monstro tão próximo de minha casa, aqui do meu lado, ele fez isso com uma criança, um bebê. Ele é um monstro, Eu tô com ódio dele, muita coisa. Tão próximo da minha casa e eu não percebi isso. Essa outra vizinha também não consegue acreditar na crueldade com o bebê. Uma criança, né, um bebê,
indefeso, né? Inocente. Que defesa que esse bebê tem? Não é verdade? De acordo com a Polícia Militar, nem o pai, nem a mãe têm passagens. Segundo o Conselho Tutelar que acompanha o caso, essa teria sido a primeira ocorrência envolvendo o casal. Fábio e Roberta, que foram presos em flagrante, passaram por uma audiência de custódia. O juiz determinou a prisão preventiva. O casal vai ficar preso até o fim das investigações. Fábio está no presídio de São Lourenço e Roberta foi levada para o presídio de Caxambu. O bebê continua internado no hospital de São Lourenço. O estado dele é estável e ainda não há previsão de alta. Em Jaíba, no norte de Minas, 2 irmãos foram presos suspeito da morte do outro irmão. Segundo a polícia, a vítima de 34 anos foi agredida a pauladas e não resistiu. Eles teriam tido uma discussão pouco antes do crime. No local, a vítima, Evanildo Ferreira da Silva, de 34 anos, estava caída próximo à porta da casa onde morava. O rapaz já estava morto. Na residência, Rilvan Ferreira da Silva, de 40 anos, contou que ele e outro irmão, Renilson Ferreira da Silva, de 49 anos, teriam agredido a vítima. Ele afirmou que os 3 conversavam em frente à casa e que Evanildo, sem motivos, teria começado a agredir os suspeitos. Foi aí que Renilson teria pego um pedaço de madeira e acertado a cabeça da vítima. Rilvan ainda disse que Renilson teria fugido do local. Após rastreamento, a PM encontrou Renilson, que confessou ter acertado o irmão com uma paulada na cabeça. Mas ele teria dito que o outro irmão, Ruivan, também teria acertado a vítima com outro pedaço de pau. De acordo com a polícia, a família já é conhecida por várias confusões. No local, 4 irmãos dividiam a casa. Os autores foram presos e conduzidos ao hospital de Jaíba, depois para a delegacia em Janaúba. E um homem foi morto a tiros às margens da BR-040, em Juiz de Fora. A vítima e os assassinos seguiam pela BR-040 nesse Chevette. Um caminhoneiro passava aqui pela BR-040 na hora do crime. Ele viu tudo, não quis dar entrevista, mas contou à nossa equipe que observou que o carro vinha com movimentos estranhos na estrada, como se o motorista estivesse com algum problema. De repente, o veículo bateu. 3 pessoas que estavam dentro saíram correndo. Uma delas pulou a mureta e foi no sentido contrário. As outras 2 foram atrás e atiraram. Enquanto a vítima caía ali onde estão os socorristas, os outros 2 homens que atiraram fugiram pela BR no sentido contrário. Motoristas e algumas pessoas que estavam num ponto de ônibus pararam para ajudar o rapaz. Uma equipe dos bombeiros passava pelo local e prestou socorro. O homem já estava deitado ali no acostamento com outras 3 pessoas junto dele. Ele já se encontrava com fraturas na face, porém estava consciente e desorientado. Ele estava acordado, mas não estava falando coisas conexas. Foi feito um monitoramento da situação de saúde dele e durante esse monitoramento a consciência dele rebaixou, ele veio entrar em parada cardiorrespiratória. Nesse momento, todas as viaturas de apoio já haviam sido acionadas e então logo o SAMU chegou, com também a viatura da Concerne, foi feito aí os procedimentos invasivos para tentar reanimar a vítima, o que infelizmente não foi possível. Nenhum documento foi encontrado com o rapaz. A informação até o momento, no momento que ele ainda estava consciente, ele teria falado com um dos bombeiros militares que o nome dele seria Maurício, somente o primeiro nome. Alguns detalhes na cena do crime levam a polícia a acreditar que o rapaz baleado estava na frente no banco do carona e quem atirou era o motorista do carro. A janela do passageiro está quebrada e há marcas de sangue do veículo e um rastro que passa pela mureta e segue até onde o rapaz caiu. Dentro do carro, os policiais apreenderam uma quantidade pequena de maconha e um urso de pelúcia. Em relação ao veículo, nós estamos fazendo levantamento, não tem queixa-furto em relação até o momento, e a gente está fazendo levantamento para tentar localizar o proprietário, que seria aí ou do bairro Santo Antônio ou Olavo Costa, para saber se ele ainda é proprietário do veículo, se ele vendeu esse veículo para alguém, se emprestou, para a gente poder tentar identificar aí a vítima e os outros autores. A vítima foi identificada como Douglas Pereira Barbosa de Oliveira, de 19 anos. A polícia também já sabe quem são os 2 suspeitos do crime, mas até o fechamento dessa edição, eles não foram encontrados.
E olha só que absurdo esse caso. Criminosos arrombaram um túmulo e colocaram fogo em um caixão no cemitério de Cambuquira, no sul de Minas. Na urna funerária estava o corpo de uma mulher que tinha sido enterrado no dia anterior à ação dos vândalos. Do lado de fora do cemitério ficaram apenas os restos do caixão da idosa de 86 anos. O túmulo onde ela havia sido enterrada foi alvo de vandalismo durante a madrugada. Foi esse trabalhador rural quem ligou para a polícia. Antes eu vi uma lanterna, passou por cima, aí depois passou uns 15 minutos, a prima minha estava ali mexendo no celular, falou que tinha uma cara no portão. Aí depois entrei dentro do velório, falou, voltei, aí eu vi uma cara ali. Aí quando veio, acendeu a lanterna, peguei e liguei para a polícia. Anísio velava um parente quando percebeu uma movimentação estranha no cemitério. Ele conta que antes da chegada da polícia ainda viu um clarão. Fumaça saindo para cima, um clarão de fogo. Aí o rapaz, o cunhado meu ligou pro rapaz da funerária, o rapaz veio, aí subiu no muro ali e falou que tinha posto fogo na urna. No cemitério ainda estão os rastros do crime, restos de madeira queimada e as marcas deixadas pelo fogo. Em cima do túmulo violado ainda estão as coroas de flores para a idosa. Antônio é um dos coveiros do cemitério. Foi ele quem apagou o fogo. O rapaz da funerária foi me chamar lá em casa, que estava acontecendo alguma coisa. Eu até pensei que fosse a coroa que estava pegando fogo, porque acenderam vela perto da coroa, alguma coisa. Eu falei, a coroa pegou fogo. Mas quando eu cheguei aqui e vi, eu fiquei, nossa mãe, apavorado. Ele trabalha há 12 anos no local e conta que essa foi a primeira vez que presenciou um crime como esse. É horrível, cara. Só sei dizer que uma pessoa que faz um negócio desse, não sei como é que pode. Eu não imagino uma pessoa... O que passa pela cabeça de uma pessoa fazer isso? Com fogo controlado, o corpo foi colocado em outro caixão e enterrado novamente. Indignado, o coveiro pensa até em parar de trabalhar. Eu vou conversar lá na prefeitura, vou ver, não é para mim mais. Eu já estou de idade, já 65, eu acho que eu vou parar mesmo. Os suspeitos ainda tentaram abrir esse outro túmulo que fica um pouco acima do que foi vandalizado. Eles arrastaram esse vaso que ficava bem aqui nesse ponto, arrancaram a tampa do jazigo, mas não deu tempo de retirar o caixão que está lá dentro, porque pouco antes da chegada da polícia, eles conseguiram fugir. A polícia ainda não tem suspeitos de quem possa ter feito isso. A princípio, não tem informações de quem teria feito esse delito. A motivação é investigada. As possibilidades são várias. A Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil, que é responsável pela investigação, vai investigar todos os fatos para ser apurado e repassado para a sociedade. Para quem presenciou o que aconteceu, as imagens não vão sair tão cedo da memória. Isso aí não vai sair da minha cabeça. Agora já não dá para ficar aqui mais não. Nossa, é a primeira e a última vez. E um homem foi preso suspeito de matar uma mulher de 66 anos em Montes Claros. Segundo a polícia, a vítima foi espancada e roubada pelo criminoso. O suspeito foi preso às margens da MGC 122, na zona rural de Capitão Enéas. Teria pego uma carona num caminhão branco, as informações que a gente tinha é essa. E o caminhão estava estacionado na BR e ele estava no interior do caminhão. Tentou esboçar uma reação de fuga, entretanto as guarnições foram rápidas, e conseguiram capturar o autor. Marcos Guaribano, de 37 anos, é suspeito de matar a aposentada Elvira Caturice Albertini, de 66, no bairro Santa Rita 1. A vítima foi espancada. Os pés, as mãos e o pescoço dela foram amarrados. Deslocamos um perito até o local foi preservado e o perito, ao chegar ao local, encontrou a vítima envolta em um saco plástico em um dos cômodos da casa. Dona Elvira teria saído de casa por volta de 8 horas da manhã. Ela teria dito à família que iria a uma imobiliária. Depois disso, Elvira não teria dado mais notícias e o celular dela já havia sido desligado. Quando anoiteceu, um dos filhos resolveu procurar a mãe. Segundo a polícia militar, eram por volta de 8 da noite quando o rapaz encontrou o corpo da mãe em uma casa que pertencia a ela. A câmera de segurança de um vizinho registrou o momento em que a idosa chega ao local. Eram por volta das 9h30 da manhã.
Depois disso, ela não sai mais do imóvel. Cerca de meia hora após a entrada dela, Marcos sai. Ele é pedreiro e seria responsável por uma obra que acontecia na casa. As imagens mostram ele saindo em 2 momentos. Primeiro, usando uma camisa rosa e bermuda. Ele coloca uma lata de tinta na picape da vítima e em seguida entra novamente na casa. E sai 5 minutos depois, mas desta vez com uma camisa de cor escura e com a mesma bermuda. Ele vai embora, levando o veículo da vítima. A picape foi encontrada perto do motel no bairro Santo Antônio. Durante as buscas pelo suspeito, os policiais encontraram o chip do celular da vítima com uma garota de programa. Ela contou que teve relações com um homem em um motel e que recebeu o aparelho como pagamento, mas que já tinha vendido o telefone para um mototaxista por R$ 70. A mulher ainda informou que ficou com o suspeito até às 9 da noite. A mulher foi detida e levada para a delegacia. Para a polícia, o pedreiro disse que teria cobrado um adiantamento do valor do serviço que fazia na casa, mas a vítima teria se recusado a pagar, já que a reforma estaria sendo feita a pedido da inquilina do imóvel. Ele ainda informou que não conhecia a idosa. Após uma conversa, ele teria agredido Elvira a pauladas. Além da picape, ele teria levado R$ 800. Segundo ele, a quantia de R$ 800 ele gastou com as garotas de programa, ontem durante o dia. O corpo foi levado para o IML de Montes Claros. A polícia ainda investiga se a vítima teria sido abusada pelo suspeito. Foi colhido material genético para ser encaminhado ao Instituto Criminalístico a fim de confirmar se houve ou não qualquer tipo de abuso sexual da vítima. Por que você fez isso? Por causa de drogas. Você queria pegar o dinheiro para comprar drogas? Isso. Tá arrependido? Tô. Moradores e amigos da vítima ficaram chocados com o crime. Que país é esse? 3 da manhã, mais antigo, Sargento Brito 156. Justiça! Marcos Guaribano foi encaminhado para o presídio. O crime de latrocínio, que é o crime que se configura neste momento, varia entre 20 a 30 anos. Se for confirmado algum tipo de abuso sexual, que seria o estupro, adicionaria uma pena de 15 anos. Então a pena dele pode variar entre 20 e 45 anos. Depois de tanta notícia triste que nós mostramos ao longo dessa semana, vamos mudar um pouquinho de assunto porque chegou a hora do Exemplo Mais. Você vai conhecer o trabalho do professor João Rodrigues. Há 30 anos, ele dá aulas de karatê de graça para crianças e adolescentes carentes de uma comunidade rural de Pouso Alegre, no sul de Minas. Ele acredita que é possível transformar a vida dessas pessoas por meio do esporte. Maria Alice tem 9 anos e é bicampeã mineira de karatê. A garotinha já está classificada para disputar a final do Campeonato Brasileiro deste ano. Há 3 anos, ela começou a treinar em um projeto social na escola. Comecei no projeto Kaique São João com 5 anos. E hoje, como é que você está no karatê? O que o karatê representa para você? Representa um esporte bom para mim. O mesmo aconteceu com a Ana Francisca, que começou com apenas 3 anos e já se destacou. O que você gosta do karatê? É porque é um esporte que eu adoro lutar. E o que você quer ser quando crescer? Lutadora de UFC. O professor delas é o João Rodrigues, que dá aulas de karatê há mais de 30 anos. Ele teve a iniciativa de levar o esporte a pessoas carentes. O karatê é uma arte milenar japonesa e a disciplina, trabalha muito a disciplina para criança principalmente, né? A autoestima, e a gente faz esse trabalho com as crianças na zona rural e estava também na periferia de Pouso Alegre, atraindo talentos para esse esporte que se tornou olímpico. São cerca de 40 alunos da Escola Municipal Sabino de Barros Mendonça, em Pouso Alegre, no sul de Minas, que se beneficiam do projeto. E as aulas acontecem sempre na quadra da escola. O projeto social existe há 20 anos e começou com 7 núcleos espalhados pela cidade e já atendeu mais de 500 alunos. Mas pela falta de incentivo, hoje o professor João Rodrigues se dedica apenas a estes alunos desta comunidade rural
e as aulas acontecem 2 vezes por semana. Eles fazem parte aqui do nosso zoneamento, estão com a gente desde a educação infantil e muitos já estão saindo agora nesse ano, no 5º ano. Só que são crianças, né, que moram na área rural e fazem parte da comunidade. Por que estou com esse núcleo na zona rural? É que eu vim da zona rural. Eu costumo falar para minhas crianças, para meus alunos, quando eu tinha 9 anos de idade, eu tinha medo de gente. E eu morava na zona rural, aí fui para a cidade, não sabia nem andar na rua. Aí eu assistindo o filme do Bruce Lee e tudo mais, eu resolvi, falei, vou ter que fazer uma arte marcial para me poder ter mais autoconfiança. Aí eu comecei a fazer karatê e a zona rural, como eu vim desses bairros rurais, aí eu falei, eu vou focar na zona rural agora e tentar buscar talentos também no karatê. E hoje eu conheço 4 continentes através do karatê. Mas não basta as crianças se dedicarem apenas ao esporte. O desempenho dentro da sala de aula também é avaliado pelo professor João. A boa ação do professor gerou resultados que ele nem imaginava. A Bárbara, de 18 anos, já é heptacampeã brasileira. Eu estou disputando várias competições da Liga Mundial. Semana que vem eu estou indo para o Campeonato Pan-Americano, eu vou tentar meu 4º Pan. E na próxima semana eu já vou para o Japão também, que é um campeonato da Liga Mundial, que vale pontos para as Olimpíadas. Então estou atrás da vaga olímpica. Para a atleta, é um orgulho ter começado a carreira no projeto social. E desde bebê de colo eu já acompanhava as competições. Até que um dia meu professor ele passou na sala de aula falando sobre o karatê e eu me interessei. Aí eu falei, mãe, agora é a oportunidade de eu começar a fazer karatê. E desde quando eu comecei, eu me destaquei no esporte solidário e fui para academia. Então já comecei a competir e estou aí até hoje competindo. Uma história que está apenas no início, mas um legado que ela vai carregar por onde passar. Para as crianças, a atleta serve de inspiração. Eu quero ser que nem a Bárbara. E para essas crianças, o karatê vai muito além de uma arte marcial. Para mim é tudo na minha vida. Para mim o karatê é mais que tudo. É realmente um belo exemplo, né? Bom, e chegou a hora de ficar bem informado com as dicas de cultura desse fim de semana no Tudo é Arte. Na Zona da Mata, em Lima Duarte, hoje acontece o Ibitipoca Blues, no Camp Ibitilua. As atrações se apresentam às 9 da noite. Hoje, em Juiz de Fora, acontece a festa Woodstock Celebration 50 anos, no Cultural Bar. A festa vai fazer tributo aos artistas que se apresentaram no festival em 1969. A casa abre às 5 da tarde. Hoje, em Tiradentes, no Campo das Vertentes, tem show de Zé Geraldo, no House Pub. A apresentação começa às 10 da noite. Eu viro anjo e vou na madrugada, vou além do horizonte, no despertar de uma nova alvorada. No sul de Minas, hoje acontece o Aviva Varginha, no ginásio VTC. Artistas como Irmão Lázaro... Eu vou continuar orando, pedindo a Deus que por misericórdia continue abençoando. Anderson Freire. Sua volta com os aromas e não respirar, receber nome de Deus, porém morto. E o Ministério Raça Negra Gospel se apresentam. Não vou jogar fora. Os shows começam às 6 da tarde. Hoje, em Campo Belo, tem o primeiro Fast Night Gospel, no poliesportivo da cidade. O DJ PV é a atração mais esperada. O evento começa às 7 da noite. Hoje, em Poços de Caldas, acontece a segunda edição da festa universitária Me Beija Bicho, no centro de convenções da cidade. O cantor Jerry Smith faz a diversão da galera a partir das 11 da noite.
No norte do estado, hoje e amanhã acontece a exposição de Januária. O cantor Silvano Salles está entre as atrações. Os shows começam às 9 da noite. Amanhã a diversão começa mais cedo, a partir do meio-dia. Hoje em Montes Claros tem o baile do Esfirra, no Celeiro Pub. DJs e artistas da região se apresentam às 11 da noite. O Direto da Redação fica por aqui, mas a gente tem um encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!